Olá, pessoal. Eu sou Graziele Jesus, professora de inglês e da sala de leitura aqui do CIEP Operário Vicente Mariano. E hoje eu trago para vocês uma apresentação para falar sobre o combate ao bullying nas escolas. Vou compartilhar com vocês a minha tela aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, tá certo? Bom, vamos lá. Combatendo o bullying na escola. Esse é o tema que eu vou falar para vocês hoje. E por que eu decidi falar sobre isso hoje? O dia 7 de abril, aqui no Brasil, é considerado o Dia Nacional de Combate ao Bullying. E esse dia ele é muito importante porque, infelizmente, cada vez mais a gente vai vendo adolescentes, jovens que sofrem por conta do bullying. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Vamos lá. Imaginem só, um empurrão de repente e continuamente. Um xingamento ao entrar na sala de aula. Uma risada apontando o dedo para alguém. Um apelido para humilhar alguém. Uma foto de alguém sendo compartilhada sem o consentimento e com falas ruins. Uma mensagem anônima com xingamentos. Tudo isso se chama violência. Algumas pessoas acham que violência é só bater, não é? Muita violência praticada, como a gente viu aqui, com os xingamentos, com os apelidos, com os dedos apontados. E é claro que também o bullying implica em violência física, né? Mas o que eu quero dizer é que o bullying vai muito além disso. E o prejuízo é muito grande, principalmente para a vítima, que é a pessoa que sofre o bullying. E o que é bullying, né? Eu trago essa pergunta. Muitos de vocês podem falar assim, tá, o que é isso? Bullying é uma palavra que tem origem na língua inglesa. A palavra é bully e ela significa brigão ou valentão. A palavra bullying designa um quadro de agressões contínuas, então elas são feitas repetidamente, com características de perseguição do agressor contra a vítima. E essas agressões, elas não são características de uma coisa isolada, como tipo, briguei e teve algum comportamento por conta disso. Não, é algo contínuo e muitas vezes sem uma justificativa. É claro que não tem uma justificativa para a briga, né? Não tem nada que fale assim, nossa, eu briguei por causa disso. Não é a questão. Mas aqui é importante a gente falar que no bullying, essas agressões sofridas, elas não são resultantes de uma briga, mas elas se caracterizam mais uma perseguição. E aí a gente tem também uma outra palavra que vem do bullying, né, que é o cyberbullying. Hoje em dia, e não só nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, a gente tem tudo na palma da mão, tudo está online. E o cyberbullying seria uma variação do bullying, só que de maneira online, né? Então, o cyberbullying nada mais é do que o bullying realizado por meio das tecnologias digitais. Ele pode acontecer nas mídias sociais, nas plataformas de mensagem como o WhatsApp, nos jogos, nos celulares, e é um comportamento repetido com o intuito de assustar, enfurecer ou envergonhar aqueles que são vítimas. Olha quanta coisa ruim tem aí, né? Assustar, enfurecer e envergonhar as vítimas. A diferença, então, que a gente pode perceber é que o cyberbullying é feito nesse mundo virtual. Mas é importante atentar que não é porque acontece no mundo virtual que não é passível de sanções, de punições. Pelo contrário, nesse mundo virtual existe um rastro que fica. Mesmo que a pessoa apague o que ela colocou lá de outra pessoa, com esse intuito de assustar ou envergonhar essa vítima, isso pode ser recuperado. E a pessoa e o agressor pode sofrer sanções pelo que fez, sim. E aí, o que acontece nesse cyberbullying, né? Olha aí, eu botei uma imagem que mostra tanto esses emojis com umas carinhas feias, tanto palavrões, xingamentos, a gente tem essa mãozinha para baixo aí, isso me remete até àquela questão do cancelamento, né? De falar mal do outro e
Tudo isso a vítima, recebe na palma da mão. Imagina como é que deve ser para essa vítima. Você está lá em casa, no celular, fazendo alguma coisa, e do nada começa a receber mensagens ofensivas, começa a ler coisas ruins sobre ela. E no cyberbullying também a gente tem o quê? Olha aqui. Aqui tem a vítima, e aqui outras pessoas conseguem ver o que foi postado dessa vítima. No cyberbullying é muito comum de ter essa questão, essa coisa de imagens colocadas da vítima sem consentimento. E isso é com certeza muito constrangedor e muito ruim para a vítima. E é por isso que a gente está falando sobre essa questão, né? Isso deve ser combatido com certeza. E fora isso, tem um monte de palavras, xingamentos, expressões utilizadas aí contra essa vítima, que com o intuito de desmerecer, de falar mal, né? Aqui tem palavras como fraca, estúpida, gorda, nerd, palavras que feia, olha aqui, chata, palavras que têm o objetivo de mostrar o quanto aquela pessoa é inconveniente ou o quanto aquela pessoa é deslocada do grupo. Olha, isso, olhando a expressão aqui dessas duas imagens, e são só desenhos, né? Dá para pensar em o quanto pequenas palavras trazem grandes sofrimentos e grandes consequências para a vida de quem está sofrendo tanto bullying quanto o cyberbullying. E aqui a gente tem o seguinte, eu peguei no site da Unicef a seguinte frase: o bullying presencial e o virtual acontecem lado a lado com frequência. Quer dizer o quê? Muitas vezes, ao mesmo tempo em que a pessoa está ali sofrendo bullying presencialmente, ao vivo, né, na convivência com as outras pessoas, esse bullying tende a acontecer no virtual. Então, os agressores fazem a mesma coisa com a vítima no mundo virtual. Porém, olha isso, é importante. O cyberbullying deixa um rastro digital, um registro que pode se tornar útil e fornecer indícios para ajudar a dar fim ao abuso. Então, como eu falei antes, não é porque está online, não é porque ninguém está vendo, entre aspas, que quem está cometendo o cyberbullying vai sair ileso dessa. Não é isso que acontece. Existe um registro, tudo que a gente faz online fica guardado, né? E pode ser acessado se for necessário. Então é importante aí a gente atentar para isso. Só que vocês podem me perguntar assim: ah, mas qual é a diferença entre ser só uma brincadeira e ser bullying ou cyberbullying? Uma coisa importante é entender o seguinte: se é brincadeira, todo mundo está feliz, todo mundo está gostando. Se uma pessoa só não estiver feliz com o que está acontecendo, e no caso a vítima, né, não é legal. Já é bullying ou já é cyberbullying. Então, não dá para a gente falar assim: ah, eu estava brincando, eu falei que ele era, sei lá, ele era insuportável, ele era burro de brincadeira. Então, só é brincadeira se for para todo mundo, principalmente para quem está recebendo aquelas frases, né? Se não for, se não estiver legal para aquela pessoa, não é só uma brincadeira. É bullying ou cyberbullying. E aí é importante a gente atentar, né? Se, por exemplo, você nunca fez bullying com ninguém, né? Você pode estar vivendo e falar assim: ah, mas eu nunca fiz bullying, mas já presenciei alguém sofrendo bullying, né? O que eu posso fazer para ajudar? Pedir ajuda para uma pessoa mais velha, comunicar ao professor, à direção, e eles vão tomar as providências para ajudar essa pessoa que está sofrendo. E então é importante lembrar o quê? Não é porque você não está fazendo algo que você precisa se calar. O se calar, muitas vezes, contribui para que essa situação permaneça. Então, mesmo que você não esteja nem sofrendo bullying, nem cometendo bullying, falar sobre isso, pedir ajuda também pode ser importante, porque muitas vezes a vítima, quem sofre bullying, não consegue pedir ajuda, não consegue falar. Então, se você presencia uma situação dessa,
Você pode fazer diferença na vida dessa pessoa que está ali sofrendo bullying ou cyberbullying. E eu também coloquei aqui os possíveis efeitos do bullying ou do cyberbullying, né? Se a gente fosse pensar emocionalmente falando, a gente tem o quê? Tem a vergonha que a pessoa sente, a perda pelo interesse nas coisas que ela gostava, o isolamento. Aí também tem sentimentos de raiva, medo, ansiedade. E se a gente pensar na parte física, né, fisicamente, quais são esses efeitos do bullying, do cyberbullying, tem uma sensação de cansaço muito grande, ou aumenta o sono, ou perde o sono, né? Tudo isso é demasiadamente, dor de cabeça, dor de barriga, vontade de vomitar. Então, muitas coisas acontecem por conta desse bullying ou do cyberbullying. E tem muitas coisas que vão além disso aí, né? Muitos estudos demonstram que esses efeitos do que é sofrido aí nessa adolescência, nessa juventude, são levados para a vida toda. E são efeitos devastadores, que podem fazer com que a pessoa até tente cometer o suicídio, por exemplo, né? E fora a questão da automutilação, né? Tem muitos casos em que a pessoa que sofre bullying se mutila em prol aí de pensando justamente em amenizar essa dor que ela está sentindo, né? Porque ela não vê uma outra saída. Então é importante, eu volto a frisar isso, é importante que você que não faz, que não está fazendo bullying, nem sofrendo bullying, que você também se manifeste, que você não se cale, que você peça ajuda, para você poder ajudar realmente a pessoa que está ali sofrendo essa ação. E a minha fala aqui também é uma fala bem interessante, né? A gente falou aí da vítima, de quem está sofrendo bullying, mas tanto a vítima quanto quem está praticando bullying precisam de ajuda. O objetivo aí, quando eu falo assim, olha, pede ajuda, comunica, fala com uma pessoa responsável, com um adulto sobre essa questão do bullying, não é num sentido de vamos proteger a vítima e vamos rejeitar completamente o agressor. A questão não é essa. Tanto o agressor quanto a vítima precisam de ajuda. Os dois precisam ser ouvidos, os dois precisam falar sobre o que está acontecendo. E aí, quando eu falo assim, fala sobre isso, eu estou falando da gente poder identificar esses casos na escola e da gente poder ajudar tanto quem está sofrendo quanto quem está fazendo, porque muitas vezes quem pratica o bullying sofre também e acaba fazendo, tendo esse comportamento aí para amenizar alguma coisa que sofre, para lidar com o que está sentindo, para lidar com outras questões que a gente pode nem saber o que são. Então, eu volto a falar. Nesse caso, no bullying, tanto quem comete bullying quanto quem sofre bullying precisam de ajuda. E a gente está fazendo esse vídeo aqui justamente para que vocês consigam, enquanto alunos, refletir sobre essas ações e para que a gente possa, de pouquinho em pouquinho, fazer a diferença na vida de muitas pessoas, tá certo? E aí tem uma frase que eu achei interessante, por isso que eu coloquei aqui, né? Tanto no bullying quanto no cyberbullying, o que se ataca é a diferença. Diferente, seja em qualquer aspecto essa diferença, né? E pensando nisso, a gente vive numa sociedade, a gente vive que está num mundo, né, em que a gente tende a rejeitar o que é diferente. Ah, ela tem um cabelo que é enrolado, ele é mais baixo, ela é muito mais gordinha, ou ele anda esquisito. Aquele óculos que ele está usando me incomoda. Então, o ponto principal aí do bullying ou do cyberbullying é a diferença. A gente precisa pensar no quanto é importante valorizar as diferenças. São as diferenças que fazem a gente ser único, que fazem a gente conviver com culturas diferentes, com pessoas diferentes, e isso é muito importante. Se todo mundo fosse igual, que graça teria aí? Se todo mundo gostasse de azul, o que seria das outras cores, né?
Se todo mundo gostasse só de um tipo de música, como é que os outros artistas ficariam? Então é importante a gente valorizar a diferença. É importante a gente entender que não é só o que é igual a gente ou o que é parecido que é legal, mas é importante a gente se abrir ao diferente, ao novo, ao que não tem a ver com a gente também. E isso faz com que a gente se torne muito mais compreensivo, muito mais respeitoso com o outro, e isso com certeza terá consequências muito positivas aí para um futuro bem próximo. Então, o respeito precisa ser o primeiro ponto aí para a gente lidar com a diversidade, com as coisas que saem do padrão. E isso aí é papo para outra apresentação, né? Porque essa questão de padrão ela é tão difícil, né? A gente vê na mídia, a gente vê nas redes sociais, nosso celular chove ali aquela coisa assim de seja assim, use tal roupa, faça tal coisa. E se a gente acaba não seguindo aquele padrão, muitas vezes a gente se sente deslocado, a gente se sente triste. E muitas vezes também a gente tende a buscar se encaixar num padrão que nem é nosso, num padrão que é imposto pela sociedade, pelos influenciadores, pelas mídias, né? Então, a gente pode falar sobre essa questão de fugir dos padrões, ou então encontrar o próprio padrão em outras falas, em outras conversas, tá? Mas o primeiro ponto, então, que eu queria falar, e isso vai ajudar a gente a entender como combater esse bullying, o cyberbullying, que é o respeito. Respeitar não significa concordar. Respeitar é pensar o seguinte, apesar de eu achar que não é assim, que é diferente, tudo bem você pensar diferente, tudo bem você ser diferente de mim. Eu não posso não posso pensar que eu só posso respeitar o outro quando eu concordo com o outro. Não é assim que funciona. O respeito precisa acontecer e vir muito, mesmo que não aconteça aí as concordâncias, mesmo que não seja igual a gente, mesmo que seja completamente diferente. O respeito é a chave para que a gente combata o bullying, o cyberbullying e muitos outros preconceitos, muitas outras questões aí que aparecem na nossa vida. Respeitar não é negociável. Não tem condição. Tipo, eu vou respeitar se isso não existe. É preciso respeitar, independentemente do que eu penso, do que eu acho e de quem eu sou. O respeito ao outro é necessário e é urgente. Quando eu respeito quem está perto de mim, a tendência é que eu seja respeitado em troca. E isso aí vira uma reação em cadeia e fica muito legal para todo mundo. Outra coisa aí que a gente pode ver para combater o bullying e o cyberbullying é empatia. E o que é empatia, né? Empatia, a gente costuma falar que é se colocar no lugar do outro. E se a gente for pegar essa questão do bullying e do cyberbullying, se eu me coloco no lugar daquele que está sofrendo, eu posso parar e pensar assim, nossa, como é que eu me sentiria se eu entrasse na sala e alguém apontasse o dedo para mim? Como é que seria para mim se eu recebesse uma mensagem falando que eu sou estúpida, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu não presto? Como é que eu me sentiria nesse caso? E aí, quando a gente consegue se colocar no lugar do outro, a coisa muda, né? Porque enquanto é só o outro que está sofrendo, é só o outro que está passando por humilhações ou questões complicadas, às vezes a gente não consegue, deixa pra lá, não estou sentindo nada mesmo, né? Mas quando eu me permito pensar em como é que seria se fosse comigo, isso fica mais fácil da gente querer ajudar. Então, exercitar a empatia é algo assim super necessário. E é uma coisa que também a gente pode falar em outras apresentações, em outros vídeos, né? E, por fim, uma outra coisa que a gente pode fazer para combater o bullying e o cyberbullying é pedir ajuda. Enquanto adolescentes, né, vocês são menores de idade, então é importante que vocês peçam ajuda dos pais, caso você esteja sofrendo, ou caso você conheça alguém que está pedindo ajuda para os pais,
E também, como a gente está aqui na escola, pedir ajuda aos professores e à direção da escola, porque eles podem realmente ajudar, tanto, nem aquela imagem que eu mandei, né? Tanto quem está sofrendo, quem está cometendo bullying ou cyberbullying. Isso é importante. Pedir ajuda, não se calar. Falar o que está acontecendo para que a pessoa que está ali passando por essa ação, por esse bullying, pelo cyberbullying, possa receber realmente ajuda e sair daquela situação. E, para terminar, reforçando, bullying não é brincadeira. Não é brincadeira. Bullying tem consequências muito graves. E a gente pode parar isso. A gente pode contribuir para que isso não aconteça mais. Então, se você percebe o bullying em algum lugar, de alguma forma, pede ajuda. Porque isso aí precisa parar. E a nossa ação individual pode contribuir para que esse bullying não permaneça. Tá certo? Bom, deixa eu tirar aqui, parar de compartilhar. Foi isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido refletir sobre as minhas palavras. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários do YouTube, ou então vocês podem até mandar para mim por mensagem, né? De repente eu vou criar um formulário aí no Forms para que vocês possam falar sobre esse vídeo, pedir ajuda, conversar, né? E também sugerir outros temas aí para que a gente possa conversar por aqui, tá bom? Um abraço e que a gente se encontre em breve. Até mais.